mas só recebemos os pensamentos que quisermos. Depende de nós fixarmos nossa mente numa faixa elevada de vibração de bondade e amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Desta maneira, nenhum pensamento de maldade e de enfermidade nos poderá atingir. Então nós vamos, neste momento, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui presentes, a oportunidade de receber essa bênção de luzes que está caindo sobre nós, nos trazendo toda a energia necessária para cada um de nós, para que viemos buscar, que possa confortar os nossos corações, que possa fortalecer a nossa mente, que possamos sair daqui melhores do que entramos, confiante em Deus, confiante nessa energia tão poderosa que está disponível todos os dias, e que possamos conectar com ela através de uma música harmoniosa, através de olhar para o céu, olhar os pássaros, olhar o sol e conectar com a energia do sol que dá vida, nos nutrindo o nosso corpo, nutrindo o nosso planeta Terra, transbordando o nosso planeta de energia, que possamos receber toda essa energia de Deus diariamente, que possamos estar abertos, que os nossos corações estejam abertos para receber. Quando estamos abertos, conectamos com essa energia. Então, neste momento, vamos focar nossos corações, pedindo a Deus que toque com a sua sabedoria, com o seu amor, trazendo a mensagem que cada um de nós precisamos, para que possamos caminhar nesse planeta tão amoroso que nos acolhe com tanto carinho e que nos dá tanta bênção diariamente. Que assim seja. Nós vamos convidar a Elma para fazer o estudo da noite. Seja bem-vinda. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. O assunto que trouxemos aqui para a nossa reflexão desta noite é o medo. E para iniciarmos essa reflexão, nós gostaríamos de recordar, junto com os irmãos, aquela passagem de Jesus intitulada Tempestade Aplacada. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, que Jesus estava num barco de pesca com os discípulos. Jesus dormia e, de repente, começou a formar uma tempestade violenta e ventos muito fortes, uma chuva muito forte, e os discípulos ficaram apavorados. Então foram onde Jesus estava e disseram: Senhor, acorda, porque o barco vai virar e nós vamos morrer. E Jesus, então, erguendo-se, levantou e disse aos discípulos: Por que temeis, homens de pouca fé? E então, levantando-se, repreendeu os ventos do mar e seguiu-se uma grande bonança. Então é curioso, porque os discípulos estavam no barco com Jesus e ainda assim eles sentiram medo. O medo é comum a todos nós. É uma emoção que todos nós sentimos. É uma reação que nós temos diante de um perigo
verdadeiro ou um perigo falso, mas todos nós temos essa reação. E ela é extremamente importante, porque é a partir dessa reação que nós preservamos a nossa integridade física. Se não tivéssemos medo, nós nos exporíamos a quaisquer situações, o que poderia comprometer a nossa existência física. Mas não é desse medo que nós vamos conversar. Nós vamos falar daqueles medos que nos dominam, que nos impedem de ter uma vida normal, que nos impedem de nos relacionarmos de maneira equilibrada com as pessoas. É sobre esses medos que nós vamos conversar. E os espíritos dizem que há determinadas condutas que adotamos diante da vida que têm a sua origem no medo. Por exemplo, a rotina. Muitas vezes permanecemos fazendo a mesma coisa várias vezes por um longo tempo com medo de mudar. Porque a mudança nos causa resistência porque nós temos medo daquilo que é novo. Há até uma passagem interessante que gostaríamos de compartilhar com os irmãos. Diz que o Senhor, ele comprava peixe e trazia para a esposa preparar o peixe. Só que toda vez que ela ia fritar o peixe, ela cortava a cabeça e a cauda do peixe. E ele dizia: meu bem, mas eu gosto tanto de peixe frito, mas o peixe frito inteiro. Por que você corta a cabeça e a cauda? Por que você não frita o peixe completo? E ela disse: mamãe, toda a vida fez o peixe desse jeito. E o peixe é delicioso. Então, se você quiser comer do peixe que eu preparo, eu vou continuar cortando a cabeça e a cauda. E ele perguntava: mas por que a sua mãe corta a cabeça e a cauda? Não sei, não quero saber. Vou continuar cortando a cabeça e a cauda. Toda vez ela fazia isso. Aí um dia esse senhor, cansado dessa história, foi procurar a sogra. E foi perguntar para a sogra por que ela fazia isso com o peixe. E ela disse: meu filho, é muito simples. Nós éramos muito pobres. E a frigideira ali em casa era pequenininha. Então, para que eu fritasse todos os peixes de uma vez só, eu tinha que cortar a cabeça e a cauda. Então, por que nós estamos trazendo essa história que é infantil? Mas é para que nós possamos perceber que nós podemos estar na nossa vida repetindo atitudes sem saber por que nós estamos fazendo. Porque alguém toda a vida fez, porque saiu na televisão que é assim que deve ser, então nós não mudamos. Então nós precisamos refletir sobre as nossas atitudes e sempre que possível buscar pela mudança. Se nós não conseguimos justificar aquilo que nós fazemos, nós precisamos repensar o que estamos fazendo. Ainda tem uma situação que os irmãos devem conhecer. Muitas vezes nós dizemos assim: olha, eu sou assim e vou morrer assim. Quem quiser ficar comigo, quem quiser ter minha amizade, vai ter que me aceitar do jeito que eu sou, porque eu não mudo. É uma frase muito conhecida de muitos de nós. É um engano nosso. Nós só recebemos permissão para reencarnar porque assumimos um compromisso com Jesus de mudar. Porque se não fosse para mudar, por que nós estamos reencarnados? Recordemos o que Paulo, o apóstolo, diz em uma de suas cartas aos Coríntios. Ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todos os dias Jesus nos convida à renovação. Todos os dias nós somos chamados a renovar. Então, que o medo da mudança não nos impeça de operar em nós as mudanças que nós necessitamos fazer. Graças a Deus, como diz Paulo, hoje somos melhores do que ontem.
mas não nos contentemos com o que nós já somos. Nós podemos ser melhores. Então, busquemos essa melhoria em nós mesmos. Uma outra conduta que tem por trás o medo é a solidão. Nós somos 8 bilhões de pessoas na Terra e nós ainda continuamos sentindo solidão. Muitas vezes sofremos uma traição, um abandono, uma desilusão amorosa e dizemos para nós mesmos: nunca mais me envolvo amorosamente com ninguém, porque nós temos medo de sofrer o abandono. De outras vezes, nós ajudamos alguém e a pessoa nos é ingrata. Nós afirmamos para nós mesmos: eu nunca mais ajudo ninguém, porque nós temos medo de sofrer a ingratidão novamente. De outras vezes é a decepção. E aí dizemos para nós mesmos: nunca mais acredito em ninguém, porque temos medo de sofrer uma decepção. Quando nós adotamos essa conduta, nós vamos nos excluindo da vida dos outros e nós vamos ficando sós. Nós não somos criados para ficar sozinhos. A solidão, em alguns momentos, ela é necessária, mas ela não é uma condição para estarmos nesse mundo. Então, busquemos a companhia uns dos outros. Um outro comportamento que nós temos e que tem por trás o medo é a ansiedade. Emmanuel, o benfeitor espiritual, vai dizer que a ansiedade é a aflição vazia, é o maior corrosivo da alma. A criatura ansiosa, ela foca o amanhã, porque ela tem medo do que pode acontecer. Então, se hoje é segunda e nós vamos passar por uma situação difícil segunda-feira que vem, nós já começamos a sofrer hoje. Porque todo ansioso é uma criatura pessimista. Então, nós já começamos a sofrer hoje, porque quando chegar segunda-feira que vem, nós já estamos sofrendo. E aí nós vamos sofrer mais um pouco, porque todo ansioso gosta de sofrer. E como o ansioso é pessimista, naturalmente pessimista, ele só pensa no pior, ele não se permite ser feliz. Então, se hoje uma criatura ansiosa está rindo, ela para e ela pensa: amanhã eu vou chorar. Então ela para de rir. Então, Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual do Divaldo Franco, vai nos dar uma excelente orientação. Ela vai dizer: nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Se hoje é dia de rir, nós temos que rir tudo que nos é possível. Se amanhã for dia de chorar, chora tudo que for possível. Mas nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Essa lição é para todos nós, os ansiosos que estamos reencarnados nesse planeta. Mas por que a doutrina espírita nos aconselha para vencer esses medos? Quais são as orientações que os espíritos nos trazem para que nós possamos viver em harmonia com os nossos medos, sem permitir que eles nos dominem? Então, os espíritos nos recomendam exercitarmos 4 hábitos. O primeiro deles é o estudo. Porque muitos medos que nós temos é fruto da nossa ignorância, do nosso desconhecimento, da nossa falta de esclarecimento. Então, nós temos medo de envelhecer, nós temos medo de morrer, nós temos medo de perder o emprego, temos medo de ter uma doença incurável, temos medo de perder o amor da nossa vida, temos medo de perder um ente querido, uma pessoa querida. Então, os espíritos recomendam estudar, porque a nossa doutrina ela é composta por um corpo de conhecimentos
que nos traz profundos esclarecimentos sobre de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós iremos quando desencarnarmos, a lei de justiça, por que nós sofremos, o que nós podemos fazer para aliviar os nossos sofrimentos. Tudo isso é esclarecido pelos conhecimentos da doutrina. A nossa doutrina é uma doutrina consoladora justamente por isso, porque ela esclarece aquilo. Isso não quer dizer que aqueles que conhecem doutrina espírita não têm medo. Isso não é verdade. Nós continuamos a ter medo da morte, nós temos medo de ter uma doença incurável, nós temos medo de perder o emprego, mas esses medos não nos dominam. Nós conseguimos estabelecer uma relação de harmonia com esses medos. Conseguimos conviver com eles em equilíbrio. Então é importante pensar nisso, na importância do estudo. Conta-se uma pequena história que um avião com mais ou menos 300 passageiros cruzava um oceano altas horas da madrugada. E, de repente, o piloto do avião avisou a tripulação e aos passageiros que o avião enfrentaria uma zona de turbulência, ou seja, o avião ia tremer bastante. Então ele pediu que todos apertassem o cinto. E foi um momento de muito desespero, porque o avião balançava demais, muita bagagem caindo, algumas pessoas gritando, outras chorando, algumas desmaiavam, e aquilo que nunca mais acabava. Depois de mais ou menos uns 15, 20 minutos, o piloto dirigiu-se à tripulação e aos passageiros e avisou que todos poderiam desafivelar os cintos, porque haviam superado a turbulência, graças a Deus. Algumas pessoas continuaram gritando, outras estavam desmaiadas, outras estavam chorando compulsivamente, mas um senhor estava indignado, porque ao lado dele, uma criança de mais ou menos 6, 7 anos de idade, ficou o tempo todo fazendo palavra cruzada. E ele achou um absurdo aquilo, porque todo mundo chorando, suado, passando aquele pânico todo, e a criança lá na tranquilidade fazendo palavra cruzada. E aí, um pouco agitado, ele dirigiu-se à criança que estava ao lado dele e falou: meu filho, você viu o que aconteceu aqui dentro do avião? A criança falou: isso, senhor. Falou: meu filho, você viu que caiu toda a bagagem, as pessoas gritando, todo mundo com medo, você não teve medo? E ele disse: diga não, senhor, mas por que você não teve medo? E aí ele disse: o piloto desse avião é meu pai. Essa é a confiança que os Espíritos nos recomendam a ter diante de Deus e diante de Cristo. Essa foi a confiança que Jesus questionou os discípulos dentro do barco. Onde está a confiança de vocês? Eu estou aqui dentro do barco com vocês. Essa história, meus irmãos, do piloto é muito antiga. Eu peço até desculpas, porque eu sei que muita gente conhece. Mas a mensagem que ela traz sobre a confiança em Jesus é uma mensagem extremamente atual. Todos os dias nós precisamos renovar a nossa confiança em Cristo e em Deus. E o que isso tem a ver com o estudo, que é o primeiro hábito que nós devemos desenvolver para superar os medos? Os Espíritos dizem que à medida que nós vamos estudando, e isso a doutrina espírita faz com muita clareza, os Espíritos vão nos revelando Deus como um Pai de misericórdia, como um Pai de amor, de sabedoria. Isso faz com que nós nos aproximemos de Deus, mas sobretudo faz com que a nossa confiança em Deus
se fortaleça cada vez mais. Então, o estudo é um recurso extremamente poderoso para aumentarmos a nossa confiança em Deus e assim vencermos os nossos medos. De outras vezes, os Espíritos esclarecem que muitos medos que nós sentimos não têm origem nessa vida, se originam de vidas passadas, de memórias de vidas passadas. E aqui nós pedimos licença mais uma vez para compartilhar com os irmãos uma situação que está descrita no livro Transtornos Mentais, de Sueli Caldas Schubert. Sueli foi uma grande estudiosa sobre mediunidade, desencarnou há mais ou menos 2 anos, e ela disse que tinha uma senhora com mais ou menos 42 anos de idade, e essa senhora tinha um comportamento compulsivo. Ela não podia ver nada ligado na tomada. Tudo que ela visse ligado na tomada, ela desligava. Geladeira, televisão, ferro de passar roupa, fogão elétrico, tudo. Então ela passava várias vezes no dia, de cômodo em cômodo, verificando se tinha alguma tomada ligada na eletricidade. Se ela tivesse que ir na padaria, ela chegava no meio do caminho e voltava para ver se ela não tinha deixado nada ligado na tomada. Mas isso não era o bastante. Ela levantava várias vezes à noite para verificar se não tinha nenhuma tomada ligada na eletricidade. E os familiares, depois assim, de muito cansados dessa situação, resolveram levar essa senhora a um centro que a Sueli frequentava, lá em Juiz de Fora. E o mentor da casa esclareceu que aquela senhora tinha esse comportamento compulsivo porque na última existência dela, ela tinha desencarnado vítima de um incêndio causado por um curto-circuito. Então a casa pegou fogo e ela morreu carbonizada. Então ela tinha esse comportamento compulsivo porque ela tinha medo de passar por aquela experiência. Nenhum de nós reencarnou para viver o passado. Isso seria extremamente perturbador. Então, o que os Espíritos nos recomendam? A prática do bem. O bem, então, seria o segundo hábito que todos nós devemos exercitar. Os Espíritos dizem que quando nós exercitamos a prática do bem, nós vamos nos desvinculando das lembranças do passado. É como se nós fôssemos desfazendo-nos nós. Se essa senhora passou por essa situação dolorosa, provavelmente ela tinha algumas questões com a justiça divina para resolver. Então os Espíritos dizem assim: todos nós já fizemos muito mal. Todos nós já praticamos muito mal. Então pode ser que esse mal que nós praticamos no passado nos alcance hoje em forma de transtornos, de fobias, que são muitas vezes desafiadores até mesmo para a ciência. Então os Espíritos pedem que nós possamos refletir sobre a primeira carta de Pedro, quando ele diz: o amor cobre a multidão de pecados. Todos nós, sem exceção, somos pecadores. E a prática do bem não vai anular o mal que nós fizemos no passado, mas vai pelo menos atenuar. E atenuando, nós já vamos nos desvinculando dessas lembranças do passado, que podem impor à vida presente medos, transtornos e fobias. Então, o segundo hábito é a prática do bem. Façamos o bem. O bem é um recurso que traz assim muitos benefícios,
Mas além dos benefícios que nós já conhecemos, serve também para nos fortalecer contra o medo que nós possamos sentir. O terceiro hábito é a oração. A oração é o momento em que nós nos colocamos na presença do Pai Celestial. O Pai que nunca se ausenta de nós. É um momento tão sagrado, tão abençoado, que Chico Xavier diz que nem os nossos inimigos espirituais se aproximam de nós, porque eles respeitam esse mundo. Então, a oração é um recurso extraordinário que todos nós também precisamos exercitar. Diz que tinha uma senhora, mãe de 4 filhos, sendo um deles uma criança deficiente que ficava numa cama. O marido, um senhor já de idade, que não conseguia emprego. Mas essa senhora tinha tanta confiança em Deus. Então, todos os dias, antes de dormir, ela ia lá no quarto das crianças e fazia oração com os filhos. E nas suas orações, ela chamava a atenção dos filhos para que eles confiassem em Deus. Que Deus não desampararia nenhum de seus filhos. Que Deus traria forças, traria soluções para todos os problemas que aquela família estivesse vivendo. Mas é que a questão financeira começou realmente a ficar difícil. Os alimentos começaram a faltar, o medicamento da criança doente estava acabando, o marido não conseguia emprego e essa mulher começou a viver uma certa aflição. E certa noite, após colocar os filhos para dormir, fazer a oração e pôr as crianças para dormir, ela foi para o quarto dela fazer a oração dela. E ela chorou. Ela disse: Pai, o Senhor me perdoa. Hoje eu tenho medo. Porque eu tenho medo dos meus filhos sentirem fome. Tenho medo do remédio do meu filho doente acabar. O que vai ser de nós, Senhor? Por favor, Pai, dai-me uma luz para que eu possa resolver essa situação. Me inspira, Senhor, a tomar uma decisão para que nós possamos modificar esse quadro de aflição que nós estamos vivendo. Eu confio no Senhor. Por misericórdia, me ajuda. E ela disse que passou a noite inteira chorando, até dormir. Quando ela acordou com uma ideia. Ela morava numa cidade pequenininha, e nessa cidade tinha uma rádio. E ela foi lá nessa rádio, conversou com o dono da rádio. Pediu que ele concedesse uns minutinhos na rádio para ela fazer um apelo para os habitantes da cidade. E o dono da rádio, muito compadecido, permitiu que ela falasse. Então ela usou o microfone e falou o nome dela, o endereço e contou toda a situação. E disse: estou apelando para a generosidade dos corações daqueles que habitam na nossa cidade. Por favor, colaborem conosco com o que for possível, porque o Pai há de recompensá-los. Agradeceu a atenção de todos, deixou o nome do remédio, deixou o nome dela, deixou o endereço e agradeceu o dono da rádio e foi embora para casa. A cidade, como dissemos, era uma cidade pequena, mas tinha um empresário muito rico nessa cidade que não acreditava em Deus. Mas ele ouviu o apelo dessa senhora na rádio. E ele, dirigindo-se aos funcionários que estavam trabalhando, ele disse: eu falo para vocês que Deus não existe e vocês não acreditam. Fica todo mundo aí acreditando em Deus. Olha que bobagem. Se Deus existisse, Deus permitiria que essa senhora se humilhasse desse jeito perante a cidade toda? Se Deus existisse, Ele permitiria que esse pai de família estivesse sem emprego, até mesmo para comprar um remédio para o filho doente? Deus não existe. E hoje eu vou provar para vocês.
fez uma lista de supermercado completíssima. Anotou o nome do remédio, anotou o endereço e o nome da senhora. Chamou os 2 funcionários da sua confiança e falou: ó, vocês passam no supermercado, compram tudo isso aqui. Passa na farmácia, compra essa medicação. Vão nesse endereço aqui, procura essa senhora e diga para ela que quem mandou entregar tudo isso aqui foi o diabo. Os rapazes disseram: eu não vou dizer isso. Ele disse: vai sim, porque eu estou mandando. E aí eles foram. Nós queremos pedir uma licença para os irmãos para explicar um pouco essa questão do diabo, né, meus irmãos? Porque nós espíritas temos uma outra compreensão sobre o diabo. Uma compreensão bem diferente de outras religiões. Para nós o diabo é filho de Deus. É um espírito que se compraz no mal, tem prazer em fazer o mal, age assim porque com certeza não conhece Jesus como nós já conhecemos. Mas nós sabemos que um dia esse espírito vai despertar e vai prosseguir na sua tarefa de evolução. Porque todos os filhos de Deus estão fadados à evolução. Então nós pedimos licença aos irmãos para prosseguir essa história usando essa palavra, diabo, mas que ela seja entendida com esse significado. Então os rapazes saíram, fizeram a compra, compraram a medicação, chegaram no endereço e se depararam com a senhora. Uma casa muito humilde. Quando as crianças viram as compras chegando, essas crianças enlouqueceram. Começaram a chorar, a agradecer, e essa senhora, vendo que além dos alimentos tinha também o remédio do filho, ela caiu de joelhos e, erguendo as mãos para o céu, começou a agradecer. Pai, muito obrigada. Eu não falei para vocês, meus filhos, Deus permanece agindo. Olha como Deus é bom, olha a quantidade de alimentos. Olha o remédio do seu irmão, pai, muito obrigado. E chorava e agradecia. E os rapazes colocando as compras na mesa. Mas era preciso dizer quem tinha mandado entregar tudo aquilo. Muito constrangidos, com muita dificuldade, um empurrando por outro nessa tarefa dolorosa. Aí um deles, mais corajoso, dirigiu-se à mulher e falou para ela assim: a senhora está feliz? Ela disse: meu filho, eu sou a mulher mais feliz desse mundo. Olha aqui, meus filhos não vão passar fome durante muito tempo. Olha a quantidade de remédio para o meu filho. Eu sou a mulher mais feliz desse mundo e sou grata a Deus. Mas a senhora não gostaria de saber quem foi que mandou entregar isso para a senhora? E aí ela disse para ele: meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. Por que nós estamos contando isso, meus irmãos? Para que nós saibamos que quando nós estivermos vivendo os nossos momentos de aflição, aqueles momentos que nos aterrorizam, nós saibamos que Deus nunca nos nega socorro. Nunca. Vejam os irmãos que ele usou até uma pessoa que não acreditava nele para socorrer aquela família. Quando nós oramos, Deus nos encaminha bênçãos de ânimo, de coragem, de força, sobretudo de esperança. E é o que nós necessitamos para superar os nossos momentos de medo e de aflição. Emmanuel diz isso muito bem, que Deus nos abençoa a cada segundo da nossa vida. Mas aquele que ora, acolhe em melhores condições essas bênçãos. Então, oremos. Finalmente, o quarto e último hábito é o amor incondicional. Amemos. Foi para isso que Jesus veio a esse mundo. Nosso Senhor nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a nós mesmos, sem dizer quem era esse próximo. Então, se nós sofremos uma decepção, uma desilusão, um abandono, uma ingratidão, pensemos que Jesus permitiu que isso acontecesse. Deus permitiu. E se Deus permitiu, há nisso um propósito divino. Essa experiência nos foi necessária. Que o medo de viver essas experiências novamente não nos impeça de amar. Porque o amor é fonte de coragem. Quem diz isso claramente é Joana de Ângeles. E coragem é o que nós necessitamos para vencer os nossos medos. No livro Amor, Imbatível Amor, essa mentora vai dizer que o amor nos proporciona saúde, felicidade e paz. E não há medo que permaneça em nós diante dessas bênçãos. Então, amemos incondicionalmente, para que tenhamos coragem e possamos viver em equilíbrio com os nossos medos. Nós pedimos licença aos nossos irmãos para encerrar o nosso estudo. Gostaríamos rapidamente de ler um poema de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, um poema que foi escrito há mais de 40 anos, mas parece que foi escrito ontem à tarde, intitulado De Mãos Unidas. Ela diz: não temas, alma querida, o vendaval que se escuta, é a terra que vibra em luta nos dias de transição. Prossegue ao clarão a fé, varando os campos sombrios e os tremendos desafios que agitam a multidão. Aqui se fala de guerra, ali é ódio avançando, além são as provas em bando, arrancando duro clamor. Entretanto continua, de ânimo firme e atento, plantando em cada momento a paz que precede o amor. Seja o ouvido em que se extingue a gritaria do insulto, seja a força do braço oculto que serve sem reclamar, seja a palavra calmante em que a discórdia termina, seja a compreensão que ilumina em qualquer tempo e lugar. Prossegue, trabalha, aprende, age e auxilia a alma boa. Se alguém te fere, perdoa, ante as trevas faça luz. Não vais a sós, muitos somos, e na imensa caravana de socorro à vida humana, o guia excelso.